Fala pessoal, eu sou o Jefferson da Intergel e na aula de hoje vamos conhecer os status e informações dos receptores com nave. O que é posição fixa, o que é posição flutuante, se o receptor está autônomo, a geometria do satélite, o que seria o PDOP, o que seria o HDOP e muito mais. Vamos lá? Só recapitulando, então, tudo que a gente viu até agora. Primeiramente, a gente instalou os equipamentos, a gente definiu o ponto da base, instalou a base com os acessórios deles lá, instalamos, nivelamos a base, ligamos o equipamento e colocamos ele para rastrear aquela base. Lembrando que a gente só está rastreando essa base para a gente fazer o pós-processamento dela e ajustar todo o nosso levantamento com precisão. A gente vai fazer esse pós-processamento no PPT, uma aula de escritório. Se a gente já tivesse a coordenada conhecida daquele ponto, a gente não precisaria fazer esse rastreamento. E aí a gente ligou o rover, está aqui desse lado também, e aí a gente ligou o equipamento, fizemos uma introdução do software para você entender o que acontece no software, o que você pode fazer. Você percebe que a gente está se aprofundando cada vez mais, isso vai acontecer daqui para frente gradativamente, a gente vai se aprofundando, é super avançado esse curso, do básico ao avançado. E aí a gente configurou aquele equipamento base. Como que a gente configurou? Primeiro ligamos no Bluetooth, entramos na base, fizemos uma pré-configuração da base, a gente definiu o canal, que é um rádio interno e tal, e a gente definiu ali a coordenada daquele ponto como no método absoluto. Assim, um rastreio ali daquele momento, sem correção da base. Se eu tivesse correção da base, tivesse a coordenada corrigida, poderia inserir na configuração da base também. Depois, a gente veio, conectou com o Bluetooth do rover, fizemos a pré-configuração do rover e já ajustamos ele para rover. Nesse momento, os dois estão com aquele LEDzinho de distribuição de sinal, ou seja, a comunicação entre base e rover, os dois estão piscando. E a gente tem nesse momento aqui a solução fixa do rover, porque eu estou com o rover ligado. A gente tem solução fixa por conta dessas configurações que a gente fez. Agora a gente pode analisar essa posição. A gente pode vir aqui nesse info de posição, percebe que a gente está tudo dentro de dispositivo ainda, tá vendo? A gente está dentro da parte de dispositivo, a gente vai aprofundando nos outros daqui a pouco, ó. Informação de dispositivo, o que a gente tem aqui na informação do dispositivo? Coordenadas da base, ele está com status fixo, o delay, a correção diferencial é menos de 1 segundo, isso daqui é o tempo que ele demora para chegar a informação da base para o rover. Aqui está fixo no 1 porque é menos de 1, a gente não consegue nem medir. Se isso aqui subir, lembrando que ele perdeu a comunicação. Se ele perdeu a comunicação por distância, você tem que vir e fazer uma nova base, puxar a base para lá e dar continuidade no seu trabalho para poder aumentar essa linha de base, tá bom? Se ele perdeu a distância e está perto, alguma coisa aconteceu na base, ou acabou a bateria ou alguma coisa assim. O geoide, o que é esse geoide? É um arquivo que a gente pode utilizar para poder melhorar a nossa altimetria aqui referente à altura ortométrica. A gente tem uma diferença aí de altura da referência do equipamento, do GPS, ele utiliza a referência do geoide. Se a gente utilizar um arquivo aqui, ele atenua, ele dá uma melhorada aí em relação a essa altitude. E esses arquivos aqui no Brasil eu não sei se tem, se você souber que tem, se você utiliza, manda para mim uma mensagem que eu gravo um vídeo falando a respeito disso, tá legal? Abaixo aqui então, ó, abaixo do geoide a gente tem os desvio padrão do rover, que a gente está comunicando com o rover, está ligado ao Bluetooth. Então desvio padrão, HRMS, VRMS e RMS. HRMS é o erro horizontal, o VRMS é o erro vertical e o RMS é um desvio no geral ali, uma média dos dois. Percebe que a gente está tendo 3 milímetros na horizontal e 5 milímetros na vertical. Aí logo abaixo tem as informações de PDOP e offset de inclinação. A gente não está utilizando o offset de inclinação. PDOP, HDOP, VDOP, TDOP, GDOP, se você não sabe, é a geometria entre os satélites, ou seja, os satélites estão em órbita e são várias constelações, eles fazem uma certa geometria para chegar a informação aqui para o nosso equipamento. Se essas informações estiverem estouradas, tiverem mais de 6, se eu não me engano, eu acho que é um limite aí de 6 de PDOP, HDOP, se tiver mais que isso, a geometria entre eles está ruim, a nossa posição automaticamente vai estar ruim também. Tá? Mas como tem muita constelação, muitos satélites disponíveis, isso daqui é difícil de dar problema hoje em dia no PDOP. Tinha muito problema antes quando só tinha GPS. Hoje a gente tem GLONASS, Beidou, e esse equipamento pega todas as constelações, melhorando essas triangulações entre os satélites. Logo abaixo, offset de inclinação, a gente não está utilizando um offset de inclinação,
Então esquece ele nesse momento, a gente vai ver isso futuramente. E você percebe que a gente está na aba posicionamento, que é posicionamento do rover. Do lado a gente tem o posicionamento da base, as informações da base exatamente. E é muito legal essa verificação dessa informação da base, não essas coordenadas, não essas informações aqui da coordenada da base, mas isso aqui, ó, navegação para a base. Percebe que a distância do rover para a base é exatamente 5.403. Isso é importante porque no momento que você está longe da base, você consegue verificar a distância que você está dessa base. Vamos supor que você está fazendo o seu trabalho e você está longe pra caramba, só que você não sabe qual que é a distância que você está, e aí o sinal entre base e rover perdeu. O seu rover flutuou e aqui aquela taxa de informação entre os dois foi para cima, estourou a informação, você percebe que perdeu a conexão, às vezes por conta da distância. Eu sugiro que você venha e avalie essa distância, para você ter uma noção de quantos metros você pode percorrer de distância da base. Deu 5 km, deu 5 km e 400, você sabe que a sua média é essa. Isso é interessante para você fazer um estudo prévio quando você for para uma outra obra, um outro trabalho de campo, qualquer coisa que seja. Assim você consegue filtrar, você consegue se planejar melhor. Onde que você vai instalar a base para poder cobrir esse raio de 5 km? Será que eu vou ter que alterar a base? Se tiver que alterar, onde que eu vou colocar? Então esse estudo com essa distância fica muito mais fácil para você trabalhar nos seus futuros trabalhos. Não acabou ainda não, essas informações aqui são legais, ó. Temos também a aba satélite aqui embaixo, ó. Você viu então que a gente viu o posicionamento que é do rover, vimos também a base, a informação da base e a distância entre a base que está aqui embaixo, distância para ela. A gente pode navegar para ela, vamos supor que está no campo, se perdeu, não sabe onde está a base. Você coloca aqui navegar para a base, ele vai te dar a posição, o direcionamento para você chegar com o rover até a base. Assim você não se perde aí no meio do mato. Aí tem também o satélite aqui, ó. As informações do satélite e as informações que você está recebendo do rover. A gente tem as informações aqui, ó. Você pode até desligar se você quiser, ó. A gente tem o Beidou, vou desligar ele aqui, ó. Temos o GPS, temos o GLONASS e temos o Galileu. Tá vendo? Ele pode desligar se você quiser, para não ter nenhuma informação, se você quiser filtrar quais que estão aparecendo mais. Tá vendo que eu desliguei na setinha aqui embaixo, ó. E aí depois, ainda dentro do menu satélite, a gente tem aqui também o sinal do satélite, se você quiser dar uma analisada, ver qual sinal está sendo melhor, qual que não está. E temos a lista das informações do satélite. Isso daqui é ultra específico, nem tem tanto interesse para a gente ficar vendo aqui, tá? Mas é basicamente a vista do céu aqui, o que eu sugiro que você veja é exatamente a informação da base, na minha opinião. Nesse momento a informação aqui da posição, a distância para a base é um dos mais interessantes. Com isso a gente finaliza essa aula de informação de posição. A gente vai vir agora na prática com o levantamento do RTK. Nesse momento está tudo configurado, está fixo, está tudo ok. A gente vai partir para o levantamento agora. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Vocês viram como é simples observar as informações e os status do receptor com o Navio T300? Se você gostou do vídeo, dá um like e se inscreve no nosso canal. Até a próxima aula.